Capítulo 11. É doloroso viver depois da morte de alguém. Às vezes, você sofre só de percorrer um corredor, ou abrir a geladeira, calçar um par de meias, ou escovar os dentes. A comida não tem gosto. As cores ficam sem graça. A música machuca e as lembranças também. Você olha para algo ou outra situação. Acharia bonito um céu púrpura ao pôr do sol, ou um parque cheio de crianças. E isso, de alguma forma, só aprofunda a perda. O luto é solitário a esse ponto. No dia seguinte à morte de meu pai, fomos a uma funerária de Southside. Eu, minha mãe e Craig, para escolher um caixão e planejar a cerimônia fúnebre, fazer os arranjos, como dizem nas funerárias. Não me lembro de muita coisa da nossa visita, exceto quanto estávamos atordoados, cada um de nós preso dentro de nosso luto individual. Ainda assim, enquanto passávamos pelo obsceno ritual de comprar a caixa certa para enterrar nosso pai, Craig e eu conseguimos ter nossa primeira e única briga como irmãos adultos. Eu queria comprar o caixão mais caro e mais luxuoso, completo com cada alça extra e almofada que um caixão pudesse ter. Não tinha nenhuma razão particular para querer isso. Era apenas algo a se fazer, quando não havia mais nada a se fazer. A parte prática e pragmática de nossa criação não me permitiria dar crédito aos bens intencionados, lugares comuns, que as pessoas amontoariam em cima de nós dias depois do funeral. Não seria fácil me consolar sugerindo que meu pai tinha ido para um lugar melhor ou estava na companhia dos anjos. A meu ver, ele simplesmente merecia um belo caixão. Craig, por sua vez, insistiu que meu pai iria querer algo básico, modesto, prático e nada mais. Isso combinava com a personalidade do nosso pai, disse ele. Qualquer outra coisa seria vistosa e chamativa demais. Começamos a discutir sem alarde, mas logo explodimos, enquanto o gentil diretor da funerária fingia não escutar e nossa mãe apenas nos fuzilou com um olhar implacável através da névoa de sua própria dor. Estávamos berrando por motivos que não tinham nada a ver com o debate verdadeiro. Nenhum de nós estava interessado no resultado. No fim, chegamos a um meio termo sobre o caixão. Nada muito chique, nada muito banal. E nunca mais voltamos a falar no assunto. Estávamos tendo uma discussão absurda e inapropriada, porque em consequências da morte, tudo na Terra parece absurdo e inadequado. Mais tarde, levamos nossa mãe de carro para casa. Nós três nos sentamos à mesa da cozinha, exaustos e taciturnos, nosso desalento novamente suscitado pela visão da quarta cadeira vazia. Pouco depois, estávamos chorando. Permanecemos sentados pelo que pareceu um longo tempo, soluçando até estarmos esgotados e sem lágrimas. Minha mãe, que pouco havia falado durante todo o dia, por fim fez um comentário. Olha só para nós, disse ela pesarosa. E, no entanto, havia um toque de leveza em seu jeito de falar. Ela estava chamando a atenção para o fato de que nós, os Robsons, havíamos sido reduzidos a uma verdadeira e ridícula bagunça, irreconhecíveis com nossas pálpebras inchadas e narizes escorrendo, a dor e o estranho sentimento de desamparo ali em nossa própria cozinha. Quem éramos nós? Será que nós sabíamos? Ele não nos tinha mostrado? Nossa mãe estava nos chamando de volta de nossa solidão com 4 palavras contundentes, como só ela era capaz de fazer. Mamãe olhou para mim e eu olhei para Craig e, de repente, o momento pareceu um pouco engraçado. Sabíamos que a primeira risadinha normalmente teria vindo daquela cadeira vazia. Aos poucos, começamos a esboçar um risinho tenso e sufocado, que evoluiu para o sorriso solto, até finalmente descambar em um desenfreado ataque de gargalhadas. Sei que parece estranho, mas éramos muito melhores em rir do que em chorar. A questão era que meu pai teria gostado que fosse desse jeito. Por isso, nós entregamos as risadas.
Perder meu pai exacerbou minha sensação de que não havia tempo para ficar sentada à toa, sem fazer outra coisa a não ser ruminar sobre que rumo a minha vida deveria tomar. Meu pai tinha apenas 55 anos quando morreu. Suzane tinha 26. A lição era simples: a vida é curta e não deve ser desperdiçada. Se eu morresse, não queria que as pessoas se lembrassem de mim pelas pilhas de pareceres jurídicos e petições que escrevi, ou as marcas registradas e propriedades corporativas que ajudei a defender. Eu estava convicta de que tinha algo mais para oferecer ao mundo. Era hora de tomar uma decisão e agir. Ainda sem direito para onde esperava ir, digitei cartas de apresentação e as enviei para pessoas de toda a cidade de Chicago. Escrevi para diretores de fundações, organizações sem fins lucrativos voltadas para a comunidade e grandes universidades, dirigindo-me especificamente a seus departamentos jurídicos. Não porque quisesse trabalhar na área legal, mas porque achava que eles eram os mais propensos a responder ao meu currículo. Felizmente, várias pessoas responderam, convidando-me para almoçar ou para uma reunião, mesmo não tendo trabalho a oferecer. Ao longo da primavera e do verão de 1991, fiquei frente a frente com qualquer pessoa que julgasse capaz de me aconselhar. A questão era menos encontrar um novo emprego e mais ampliar minha compreensão do que era possível fazer e de como os outros haviam feito. Eu estava percebendo que a fase seguinte da minha jornada não desapontaria magicamente por si só, que meus sofisticados diplomas acadêmicos não me levariam automaticamente a um trabalho gratificante e recompensador. Encontrar uma carreira em oposição a um emprego não decorre apenas da leitura minuciosa das páginas de contato de um diretório de ex-alunos. Exige reflexão e esforços mais profundos. Eu precisaria me mexer, dar o máximo e aprender. E assim, um sem número de vezes, expus meu dilema profissional para as pessoas que conheci, interrogando-as sobre o que faziam e quem conheciam. Fiz perguntas sinceras sobre que tipo de trabalho poderia estar disponível para um advogado que, na verdade, não queria exercer a advocacia. Certa tarde, visitei um escritório de um homem simpático e atencioso chamado Ert Sussman, consultor jurídico interno da Universidade de Chicago. Descobri que minha mãe havia passado 1 ano trabalhando como secretária dele, ditando e cuidando dos arquivos do departamento jurídico. Foi quando eu estava no 2º ano do ensino médio, antes de ela ter aceitado o emprego no banco. Ert ficou surpreso ao saber que eu nunca tinha visitado a minha mãe no trabalho, que até então eu jamais havia colocado os pés no imaculado campus gótico da universidade, apesar de ter passado a infância e a adolescência a poucos quilômetros dali. Para ser sincera, não havia razão para eu visitar o campus. A escola do meu bairro não organizava excursões para lá. Se havia eventos culturais abertos para a comunidade quando eu era criança, minha família não sabia. Não tínhamos amigos, nem mesmo conhecidos que fossem estudantes ou ex-alunos. A Universidade de Chicago era uma instituição de elite, e para a maioria das pessoas que eu conhecia quando criança, elite significava não era para nós. Seus edifícios de pedra cinza quase literalmente tinham as costas voltadas para as ruas ao redor do campus. Passando de carro, meu pai costumava revirar os olhos para os rebanhos de estudantes que infelizmente atravessavam a Ellis Avenue fora da faixa de pedestre, perguntando-se como pessoas tão inteligentes nunca tinham aprendido a respeitar os sinais de trânsito ao cruzar uma rua. Como muitos moradores do South Side, minha família fazia uma ideia reconhecidamente obscura e limitada da universidade, embora minha mãe tivesse passado 1 ano feliz da vida trabalhando lá. Quando chegou a hora de eu e Craig corrermos atrás de faculdade, nem sequer pensamos em nos inscrever na Universidade de Chicago. Princeton, por alguma estranha razão, nos pareceu mais acessível. Ouvindo tudo isso, Art ficou incrédulo. Você realmente nunca esteve aqui? Perguntou-me ele. Nunca? Não, nem uma única vez. Era estranhamente poderoso dizer isso em voz alta. Nunca tinha pensado muito nessa ideia antes, mas me ocorreu que eu teria sido uma ótima aluna da Universidade de Chicago se não tivesse sido tão profunda a divisão entre, de um lado, os residentes da cidade e, de outro, o corpo discente e docente da comunidade universitária. Se eu tivesse sabido da universidade e se a universidade soubesse de mim.
Pensando nisso, senti uma pontada interna e subterrânea de meta e propósito. A combinação entre o lugar de onde eu vinha e o que eu tinha feito de mim me dava uma perspectiva possivelmente significativa. De repente, me dei conta de que ser negra e do Southside me ajudava a reconhecer problemas que um homem como Art Sussman nem sequer sabia que existiam. Muitos anos depois, eu teria a minha chance de trabalhar para a universidade e lidar diretamente com alguns desses problemas de relações com a comunidade. Mas naquele momento, Art estava gentilmente se oferecendo para espalhar meu currículo. Acho que deveria falar com Susan Sher, disse ele na ocasião, inconscientemente desencadeando o que até hoje parece ter sido uma inspirada reação em cadeia. Susan era cerca de 15 anos mais velha do que eu. Tinha sido sócia de um grande escritório de advocacia, mas deixara o mundo corporativo, exatamente como eu esperava fazer, embora ainda atuasse como advogada da prefeitura de Chicago. Susan tinha olhos acinzentados, o tipo de pele clara de uma rainha vitoriana, e uma risada que em geral terminava com um suspiro irônico. Ela era levemente confiante e talentosíssima, e se tornaria uma amiga para a vida toda. Eu contrataria você agora, disse ela quando por fim nos conhecemos, mas você acabou de me contar que não quer ser advogada. Em vez disso, Susan propôs me apresentar a outra pessoa, que hoje parece ter sido enviada pelo destino, direcionando meu currículo para uma nova colega dela na prefeitura. Outra advogada que havia abandonado o barco do mundo corporativo e que tinha um intenso desejo de atuar no serviço público. Esta, uma conterrânea minha, também filha do Southside, e alguém que acabaria mudando o rumo da minha vida. Não uma vez, mas várias. A pessoa que você realmente precisa conhecer é Valerie Jarrett, disse Susan. Valerie Jarrett era a recém-nomeada chefe adjunta do gabinete do prefeito de Chicago e tinha relações profundas em toda a comunidade afro-americana da cidade. Assim como Susan, fora inteligente o bastante para conseguir um emprego numa empresa sólida depois de terminar a faculdade de Direito e, em seguida, teve autoconsciência suficiente para perceber que queria sair. Foi para a prefeitura em grande parte porque se inspirou em Harold Washington, que havia sido eleito prefeito em 1983. Quando eu me mudei para cursar a faculdade, o primeiro afro-americano a ocupar o cargo. Washington era um político eloquente com um espírito exuberante. Meus pais o amavam pela maneira como conseguia apimentar com citações de Shakespeare um discurso que seria simples e popularesco, e pelo famoso vigor com que se empazinava de frango frito em eventos comunitários no Southside. O mais importante, porém, era que ele tinha aversão ao arraigado maquinário do Partido Democrata, que havia muito governava Chicago, que concedia contratos urbanos lucrativos a doadores de campanha e, via de regra, mantinha negros a serviço do partido, mas raramente permitia que eles avançassem a ponto de assumir cargos oficiais eletivos. Organizando sua campanha em torno da reforma do sistema político da cidade e de um melhor atendimento aos bairros negligenciados, Washington ganhou a eleição por um triz. Seu estilo era atrevido e seu temperamento ousado. Com sua eloquência e intelecto, era capaz de eviscerar os adversários. Washington era um super-herói negro inteligente. Frequentemente entrava de peito aberto em embates com os membros da velha guarda da prefeitura, em sua maioria branca, e era visto como uma espécie de lenda ambulante, especialmente entre os negros da cidade, para quem sua liderança nutria um espírito mais amplo de progressismo. Seus visionários ideais haviam sido uma inspiração inicial para Barack, que em 1985 chegou a Chicago para trabalhar como organizador comunitário. Valerie também foi atraída por Washington. Tinha 30 anos quando se juntou à equipe dele em 1987. Então, no início do segundo mandato, mãe de uma filha pequena. Logo depois, ela se divorciaria,
tornando bem inconveniente o momento para aceitar o tipo de redução salarial que ocorre quando alguém deixa o emprego em um estiloso escritório de advocacia para desembarcar em um cargo na prefeitura. E meses depois de ela começar em sua nova função, aconteceu uma tragédia. Harold Washington teve um abrupto ataque cardíaco e morreu em sua mesa de trabalho, 30 minutos após realizar uma coletiva de imprensa sobre moradia para famílias de baixa renda. O Conselho Municipal nomeou um conselheiro negro para o lugar de Washington, mas seu mandato foi relativamente curto, numa manobra que muitos afro-americanos viram como um rápido e desmoralizante retorno aos velhos modos brancos da política de Chicago. Os eleitores elegeram Richard Daley, filho de um prefeito anterior. Richard Daley, tido por muitos como o padrinho dos famosos conchavos e compadrinhos do nepotismo de Chicago. Embora tivesse reservas sobre o novo governo, Valerie decidira permanecer na prefeitura, transferindo-se do departamento jurídico diretamente para o gabinete do prefeito Daley. Sentia-se feliz por estar lá, mais pelo contraste do que qualquer outra coisa. Ela descreveu para mim como sua transição do direito corporativo para o governo pareceu um alívio, um salto revigorante, para fora da irrealidade superenfeitada do direito de alto nível, praticado nos escalões superiores dos arranha-céus e para dentro do mundo real, um mundo muito real. O prédio da Prefeitura de Chicago e da sede do condado é um monólito de granizo cinza, com teto plano e 11 andares, que ocupa um quarteirão inteiro entre a Clark Street e a Lake Sale no lado norte do Loop. Em comparação com as imensas e arrojadas torres de escritório que o cercam, é um prédio arrancado, mas tem seu esplendor, com altas colunas coríntias na frente e gigantescos e ecoantes saguões, feitos principalmente de mármore. O condado administra seus negócios na metade leste do prédio. A cidade usa a metade oeste, que abriga o prefeito, os membros do Conselho Municipal e o funcionalismo público municipal. Conforme descobri no escaldante dia de verão em que fui até lá conhecer Valerie para fazer uma entrevista de emprego. A prefeitura era a um só tempo assustadora, animadoramente lotada de gente. Havia casais formalizando o casamento civil e gente tirando licença para carros. Havia pessoas apresentando reclamações sobre buracos, registrando queixas sobre seus senhorios, as redes de esgoto e tudo mais o que, para elas, a cidade poderia melhorar. Havia bebês em carrinhos e velhinhas em cadeiras de rodas. Havia jornalistas e lobistas. E também sem teto, que queriam apenas escapar do calor. Na calçada, em frente ao prédio, um punhado de ativistas empunhava cartazes e bradava bordões, embora eu não conseguia lembrar qual era o motivo da zanga. O que sei é que me senti simultaneamente surpreendida e fascinada pelo caos desajeitado e controlado. A prefeitura pertencia ao povo. Tinha um imediatismo barulhento e corajoso que nunca senti na Sidley. Naquele dia, Valerie havia reservado 20 minutos para conversar comigo, mas o papo acabou se estendendo por 1h30. Uma afro-americana magra de pele clara, vestida em um terninho muito bem cortado. Ela tinha uma voz suave e surpreendentemente serena, com os olhos castanhos, de olhar firme e uma impressionante compreensão dos mecanismos de funcionamento da cidade. Ela gostava do trabalho, mas não tentava colocar panos quentes sobre as dores de cabeça burocráticas da governança. Algo nela cursou em mim uma instantânea sensação de relaxamento. Anos mais tarde, Valerie me disse que, para sua surpresa, naquele dia eu tinha conseguido reverter o processo padrão de entrevistas. Fornecera a ela algumas informações básicas e úteis a meu respeito, mas de resto, eu que a interrogara, ávida por compreender absolutamente tudo o que ela sentia com relação ao trabalho que fazia e até que ponto o prefeito era receptivo às ideias de seus funcionários. Eu queria descobrir se aquele trabalho era adequado para mim, da mesma forma como ela estava testando se eu era adequada para o trabalho. Olhando para trás, tenho certeza de que eu estava apenas tirando proveito do que parecia ser uma rara oportunidade de falar com uma mulher
cuja história espelhava a minha, mas estava há alguns anos à minha frente, em termos de trajetória profissional. Valerie era calma, ousada e sábia, de formas que poucas pessoas que eu conhecia eram. Era alguém com quem você aprende, alguém de quem é bom ficar perto. Notei isso imediatamente. Antes de eu ir embora, Valerie me ofereceu um emprego. Me convidou para integrar seu staff como assistente do prefeito Daley. A começar assim que eu tivesse pronta, eu deixaria de exercer a advocacia. Meu salário seria de $60.000 anuais, cerca de metade do que eu ganhava na Sindley House. Ela me instruiu a tirar um tempo e pensar se realmente estava preparada para esse tipo de mudança. Eu precisava refletir e decidir se queria dar esse salto. Nunca fui de ter a prefeitura na mais autoestima. Sendo negra e tendo crescido no Southside, não botava muita fé na política. Tradicionalmente, a política havia sido usada contra os negros, como meio de nos manter isolados e excluídos, subalimentados, desempregados e mal remunerados. Meus avós tinham vivido em meio ao horror das leis segregacionistas e à humilhação da discriminação habitacional. Por isso, desconfiavam basicamente de qualquer tipo de autoridade. Southside, como você deve lembrar, achava que até o dentista tinha alguma coisa contra ele e estava a fim de pegá-lo. Meu pai, que durante a maior parte da vida foi um funcionário público municipal, tinha sido recrutado, sobretudo, para servir como delegado distrital do Partido Democrata, de modo a pelo menos ser cogitado para promoções em seu trabalho. Ele apreciava o aspecto social de suas funções como delegado distrital, mas sempre havia sido jogado para o escanteio pela política do compadrio executada pela prefeitura. E, no entanto, ali estava eu, pensando na possibilidade de assumir um cargo na prefeitura. Tremia de medo só de pensar na redução salarial. Mas, em algum nível visceral, eu estava apenas intrigada. Estava sentindo outra pontada, um discreto e silencioso empurrãozinho em direção ao que talvez fosse um futuro totalmente diferente do que eu tinha planejado. Eu estava quase pronta para dar o salto, mas faltava uma coisa. Já não se tratava mais de mim. Quando Valerie me ligou, dias depois, para reiterar a oferta, eu lhe disse que ainda estava pensando na proposta. Então fiz uma última pergunta, que provavelmente soou estranha na hora. Eu poderia também, por favor, apresentar você ao meu noivo? Acho que aqui devo rebobinar a história em meio ao pesado calor daquele verão, através da névoa desorientadora daqueles longos meses depois da morte do meu pai, e explicar que Barack embarcou para Chicago para ficar comigo, o máximo que podia por ocasião do enterro do meu pai e antes de retornar a Harvard e terminar a faculdade. Depois da formatura, no fim de maio, ele encaixotou suas coisas, vendeu sua Datsun amarela banana e voou de volta para Chicago, instalando-se na Euclides Avenue, 7436 Sul, e se entregando em meus braços. Eu o amava. Eu me sentia amada por ele. Passamos quase 2 anos como um casal de longa distância. E agora, finalmente, poderíamos ser um casal de curta distância. Isso significava que, mais uma vez, teríamos o fim de semana para ficar na cama, ler o jornal, sair para um brunch e compartilhar todos os pensamentos que tivéssemos. Poderíamos jantar nas noites de segunda a terça e nas noites de quarta e quinta também. Poderíamos comprar mantimentos e dobrar a roupa lavada vendo TV. Nas muitas noites em que eu ainda ficasse chorosa pela perda de meu pai, agora Barack estava lá, para se encolher junto a mim e beijar o topo da minha cabeça. Barack estava aliviado por ter terminado a faculdade de Direito, ansioso para sair da abstração do mundo acadêmico e se dedicar a um trabalho mais instigante e real. Também tinha vendido sua ideia de um livro de não ficção sobre etnia e identidade para uma editora nova-iorquina, o que para alguém que adorava livros como ele, parecia uma enorme e humilde bênção. Ele recebeu um adiantamento e tinha cerca de 1 ano para entregar o manuscrito, como sempre parecia acontecer.
Barack tinha muitas opções. Sua reputação, os efusivos relatos de seus professores de Harvard, a matéria do New York Times sobre sua escolha como presidente da Harvard Law Review, parecia abrir uma profusão de portas e oportunidades. A Universidade de Chicago ofereceu-lhe uma filiação não remunerada que incluía um pequeno escritório por um ano. A ideia era que ele escrevesse seu livro lá e talvez eventualmente assinasse um contrato para lecionar como professor adjunto na Universidade de Direito. Ainda na esperança de que Barack fosse trabalhar em tempo integral no escritório, meus colegas da Sidley Austin cederam a ele uma mesa para usar durante as cerca de 8 semanas que antecederam o exame da Ordem de Advogados em julho. Ele também estava pensando na possibilidade de aceitar um emprego na Davis Minor, escritório de advocacia de interesse público, que atuava em defesa dos direitos civis e de moradia justa, e cujos advogados tinham estreito alinhamento com Harold Washington, o que era um grande atrativo para Barack. Há algo de estimulante numa pessoa que vê suas oportunidades como intermináveis, que não perde tempo ou energia questionando se um dia a fonte vai secar. Barack tinha trabalhado duro e com zelo por tudo o que estava recebendo agora, mas não enumerava suas conquistas ou media seu progresso, se comparando com os outros, como faziam muitas pessoas que eu conhecia, como eu mesma fazia em certos momentos. Às vezes, Barack parecia maravilhosamente alheio ao gigantesco corre-corre da vida e de todas as coisas materiais que um advogado de 30 e poucos anos supostamente deveria perseguir. De um carro que não fosse vergonhoso a uma casa com quintal nos arredores da cidade ou um apartamento no condomínio de luxo no centro. Eu já havia notado essa qualidade nele, mas agora que estávamos morando juntos e pensei em dar a primeira guinada da minha vida, passei a valorizá-la ainda mais. Em suma, Barack acreditava e confiava quando os outros não faziam isso. Tinha a fé simples e estimulante de que, se você se mantivesse irredutivelmente fiel a seus princípios, tudo daria certo. Àquela altura, eu já havia tido várias conversas cautelosas e sensatas com muitas pessoas sobre como sair de uma carreira na qual, a julgar por todos os padrões externos, eu estava prosperando. Sempre via a expressão de alerta e preocupação das pessoas quando falava que eu tinha empréstimos a pagar, que ainda não havia conseguido comprar uma casa. Era inevitável pensar em como meu pai mantivera objetivos deliberadamente modestos, evitando todos os riscos para nos dar estabilidade em casa. O conselho da minha mãe ainda reverberava no meu ouvido. Primeiro ganhe dinheiro e depois se preocupe com sua felicidade. Para guardar minha ansiedade, havia a profunda aspiração que superava de longe qualquer desejo material. Eu sabia que queria ter filhos mais cedo ou mais tarde. E como isso funcionaria se de repente eu recomeçasse em uma nova área de trabalho? Tão logo desembarcou em Chicago, Barack se tornou uma espécie de antídoto acalentador. Absorvia minhas preocupações, escutava toda a minha lenga-lenga sobre minhas obrigações financeiras e também se dizia empolgado com a ideia de ter filhos. Barack reconhecia que não havia como prever exatamente como administraríamos as coisas, já que nenhum de nós queria ficar preso à confortável previsibilidade da vida de um advogado. Porém, o ponto mais importante era que estávamos longe de ser pobres. O nosso futuro era promissor. Talvez até mais promissor pelo fato de que não poderia ser facilmente planejado. Barack era a voz solitária me dizendo para ir em frente, deixar de lado as preocupações e rumar em direção ao que eu pensava que me faria feliz. Não havia problema em dar meu salto para o desconhecido, porque o desconhecido não iria me matar. Seria uma notícia surpreendente para a maioria dos membros da família. Childers Robinson, remontando até Dent e Southside. Não se preocupe, Barack estava dizendo. Você consegue. Nós vamos dar um jeito. Uma palavrinha sobre o exame da Ordem de Advogados
É uma tarefa que precisava ser cumprida. Um rito de passagem para qualquer advogado recém-saído da faculdade que pretendia exercer a advocacia. E embora o conteúdo e a estrutura do teste variem um pouco de um estado para outro, a experiência de prestar o exame, uma avaliação de 2 dias, com duração de 12 horas, que coloca à prova seu conhecimento acerca de tudo, desde o direito contratual até as regras arcanas sobre transações de crédito seguras, é reconhecida por praticamente todos como um inferno. Barak pretendia fazer e eu tinha prestado o exame em Illinois 3 anos antes, no verão, depois de terminar meu curso em Harvard, submetendo-me a um período de 2 meses de autodisciplina, em que labutei como associada júnior no primeiro ano da Sidley, enquanto fazia um cursinho para o exame e avançava a duras penas em um livro assustadoramente volumoso de testes práticos. Foi a mesma época que Craig se casou com Janice, na cidade natal dela, Denver. Janice me pedira para ser uma das madrinhas, e por uma série de razões, a principal delas, o fato de que eu tinha passado 7 anos queimando a mufa sem parar em Princeton e Harvard. Me lancei ao papel o quanto antes e com toda avidez. Dei opinião sobre os vestidos da noiva e ajudei a planejar a despedida de solteira. Não havia nada que eu não fizesse para ajudar a tornar o dia ungido mais alegre. Em outras palavras, para mim era muito mais empolgante acompanhar a possibilidade de ver meu irmão fazer seus votos de casamento do que revisar o que constituía um ato ilícito. Isso foi nos velhos tempos, quando os resultados do exame da ordem chegavam pelo correio. Naquele outono, já depois da prova e do casamento, certo dia liguei para meu pai do trabalho e pedi que ele verificasse se a correspondência havia chegado. Perguntei se havia um envelope lá para mim. Havia. Era uma carta da Ordem dos Advogados do Estado de Illinois? Ora, sim, era o que se lia no envelope. Em seguida, pedi que abrisse para mim, e foi quando ouvi um farfalhar e depois uma pausa longa e condenatória no outro lado da linha. Eu tinha sido reprovada. Nunca, em toda a minha vida, eu havia fracassado em uma prova, a menos que eu conte a vez que no jardim de infância me levantei na sala e não conseguia ler a palavra branco, no cartão que a professora segurava, mas estraguei tudo no exame da ordem. Fiquei envergonhada, com a certeza de que tinha decepcionado todas as pessoas que já me haviam ensinado, incentivado ou me empregado. Eu não estava acostumada a cometer erros. Na verdade, em geral, exagerava as coisas, sobretudo na preparação para um grande momento ou um teste, mas nesse caso eu tinha vacilado e fracassei. Hoje, acho que isso foi um subproduto do meu desinteresse durante toda a faculdade de Direito. Eu era uma estudante sobrecarregada, esgotada e entediada com temas que me pareciam pouco compreensíveis e distantes da vida real. Queria estar perto de pessoas, não de livros. E é por isso que a melhor parte da faculdade de Direito para mim foi prestar trabalho voluntário no Departamento de Assistência Jurídica da universidade, onde eu podia ajudar alguém a obter um cheque do Seguro Social ou resistir a uma ação de despejo descabida. Mas ainda assim, não gostei de fracassar. O desconforto permaneceria comigo durante meses, mesmo quando muitos colegas da Sidley me confessaram que também não havia passado no exame da ordem de primeira. Mais tarde, naquele outono, me empenhei e estudei para refazer a prova, e dessa vez passei com facilidade. No fim das contas, além do orgulho ferido, meu fiasco não faria diferença alguma. Anos depois, porém, a lembrança me levou a encarar Barak com curiosidade extra. Ele estava fazendo um cursinho preparatório para o exame e carregava seus livros de revisão de um lado para outro, mas parecia não abri-los com a frequência que eu achava necessário, a frequência com que eu estudaria, sabendo da dificuldade. Mas eu não faria o papel de importuná-lo, nem de me oferecer como exemplo do que poderia dar errado. Éramos muito diferentes. Em primeiro lugar, a cabeça de Barak era uma mala abarrotada de informações, um computador de grande porte, do qual ele aparentemente conseguia extrair diferentes tipos de dados à vontade.
Eu o chamava de o cara dos fatos, por causa de sua capacidade de apresentar uma estatística para cada tópico de uma conversa. Sua memória parecia quase fotográfica. A verdade é que eu não estava preocupada se ele passaria no exame de ordem, e de modo um tanto irritante, ele também não. Assim, comemoramos a conquista com antecedência, no mesmo dia em que ele terminou o exame, 31 de julho de 1991, reservando uma mesa num restaurante no centro chamado Gordon. Era um dos nossos lugares favoritos, um tipo de estabelecimento para ocasiões especiais, com uma iluminação suave no estilo Art Deco, toalhas de mesa imaculadamente brancas e coisas como caviar e alcachofra frita no cardápio. Era o auge do verão e estávamos felizes. No Gordon, Barack e eu sempre pedíamos todos os pratos de entrada, da entrada à sobremesa. Começamos com martinis e aperitivos. Escolhemos um bom vinho para acompanhar as entradas. Conversamos despreocupados, alegres, talvez um pouco sentimentais demais. Quando o jantar estava chegando ao fim, Barack sorriu para mim e trouxe à tona o assunto do casamento. Pegou minha mão e disse que, por mais que me amasse de todo o coração, ainda não entendia realmente qual era o sentido de se casar. Na mesma hora, senti o sangue subir nas maçãs do rosto. Foi como se ele tivesse apertado um botão em mim, um botão vermelho, grande e iluminado, que você encontra numa instalação nuclear, rodeado de sinais de alerta e mapas de evacuação. Sério? Nós íamos fazer isso agora? Íamos sim. Já tínhamos conversado sobre o casamento inúmeras vezes e nada havia mudado. Eu era tradicional e Barack não era. Parecia claro que nenhum de nós seria influenciado ou mudaria de opinião. Ainda assim, isso não nos impediu. 2 advogados, afinal de contas, de discutir a questão com prazer. Cercados de homens em paletós, esporte fino e mulheres em belos vestidos, todos desfrutando suas requintadas refeições. Fiz o que pude para manter a voz calma. Se estamos comprometidos, por que não formalizamos esse compromisso? Perguntei de maneira mais equilibrada que pude. Que parte da sua dignidade seria sacrificada por isso? A partir daí, giramos em círculos, percorrendo em zigue-zague todos os conhecidos becos sem saída do antigo debate. O casamento era importante? Por que era importante? O que havia de errado com Barack? O que havia de errado comigo? Que tipo de futuro teríamos se não conseguíssemos resolver a questão? Nós não estávamos brigando, apenas discutindo e fazendo isso como advogados. Desferimos golpes e contragolpes, dissecamos, interrogamos, examinamos tudo minuciosamente, embora estivesse claro que a mais exaltada era eu. Eu era quem mais falava. Por fim, nosso garçom apareceu com um prato de sobremesa coberto com uma tampa de prata. Ele colocou o prato na minha frente e levantou a tampa. Eu estava irritada demais para sequer olhar para baixo, mas quando o fiz, vi uma caixa de veludo preto, onde deveria haver um bolo de chocolate. Dentro havia um anel de diamante. Barack olhou para mim com um sorriso brincalhão. Ele havia me enganado. Tudo tinha sido uma armação. Levei um segundo para desmantelar a raiva e me entregar a uma alegre perplexidade. Barack tinha me provocado e irritado, porque era a última vez que ele invocaria seus argumentos vazios contra o casamento. Nunca mais faria isso pelo resto da nossa vida. O caso estava encerrado. Ele se ajoelhou e então, com a voz embargada de emoção, perguntou sinceramente se eu lhe daria a honra de me casar com ele. Mais tarde, descobri que ele já havia falado com minha mãe e meu irmão, pedindo a aprovação deles. Quando eu disse sim, parecia que todas as pessoas do restaurante começaram a bater palmas. Por 1 ou 2 minutos, fitei, embasbacada, o anel do meu dedo. Olhei para Barack, querendo confirmar que tudo aquilo era real. Ele estava sorrindo. Havia me surpreendido completamente. De certa forma, nós dois tínhamos ganhado. Bem, disse ele, alegre, isso deve calar sua boca. Eu disse sim para Barack. E logo depois eu disse sim para Valerie Jerry.
aceitando a oferta para trabalhar na prefeitura. Antes de assumir, fiz questão de levar adiante meu pedido de apresentar Barack a Valerie, marcando o jantar para os 3 podermos conversar. Fiz isso por 2 razões. Em primeiro lugar, eu gostava de Valerie. Fiquei impressionada com ela, e aceitando ou não o emprego, a ideia de conhecê-la melhor me empolgava. Sabia que Barack também ficaria impressionado. Em segundo lugar, e mais importante, eu queria que ele ouvisse a história de Valerie. Assim como Barack, ela havia passado parte da infância num país diferente. No caso dela, o Irã, onde seu pai trabalhava como médico em um hospital, e retornou aos Estados Unidos para estudar, o que lhe deu o mesmo tipo de visão de mundo perspicaz que eu via em Barack. Ele tinha certas preocupações com relação ao meu trabalho na prefeitura. Tal como Valerie tinha sido inspirado pela liderança de Harold Washington, quando este era o prefeito, mas sem sombra de dúvida sentia menos afinidade com o antiquado establishment representado por Richard Daley. Este era o organizador comunitário dentro de Barack. Mesmo quando Washington estava no cargo, Barack teve que travar batalhas incansáveis e às vezes infrutíferas contra a prefeitura, a fim de obter o mínimo de apoio para os projetos de base. Embora tenha manifestado apoio irrestrito sobre minhas perspectivas de emprego, acho que no fundo ele estava apreensivo com a possibilidade de eu acabar desiludida ou desempoderada, de mãos atadas sob o comando de Daley. Valerie era a pessoa certa com quem expressar quaisquer preocupações. Ela havia reorganizado toda a sua vida a fim de trabalhar para Washington e depois o perdeu quase imediatamente. O vazio que se seguiu à morte de Washington propiciou uma espécie de clara advertência para o futuro, que mais tarde eu me veria tentando explicar para as pessoas de uma ponta a outra dos Estados Unidos. Em Chicago, tínhamos cometido o erro de colocar todas as nossas esperanças de reforma nos ombros de uma pessoa, mas não havíamos construído o aparato político para dar respaldo a seus ideais. Os eleitores, especialmente os liberais e negros, viam Washington como uma espécie de salvador, um símbolo, o homem que seria capaz de mudar tudo. Ele carregou o fardo de forma admirável, inspirando pessoas como Barack e Valerie a saírem do setor privado para atuar no trabalho comunitário e no serviço público. Mas quando Harold Washington morreu, a maior parte da energia que ele havia gerado também se extinguiu. A decisão de Valerie de permanecer no gabinete do prefeito exigiu alguma reflexão, mas ela nos explicou por que julgava ser a escolha certa. Ela nos descreveu a sensação de que era apoiada por Daley e de saber que estava sendo útil para a cidade. Sua lealdade, disse Valerie, era mais aos princípios de Harold Washington do que ao homem propriamente dito. A inspiração por si só era superficial. Era necessário corroborá-la com muito trabalho duro. Essa ideia reverberou tanto em mim quanto em Barack. E nesse jantar eu senti que alguma coisa havia sido consolidada. Valerie Jarey agora fazia parte da nossa vida, de forma tácita. Parecia quase como se nós 3 tivéssemos concordado em levarmos um ao outro através de um bom e longo caminho. Havia uma última coisa a fazer. Agora que estávamos noivos, que eu assumira um novo emprego e Barack havia firmado um compromisso com Davis Miner, Byhill e Gallant, escritório de advocacia de interesse público que o cortejava na época, tiramos férias, ou, mais precisamente, fizemos uma espécie de peregrinação. Saímos de Chicago numa quarta-feira ao fim de agosto, encaramos uma longa espera no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, e depois voamos mais 8 horas para chegar em Nairobi, pouco antes de amanhecer, sobre o luar queniano, e adentramos o que parecia ser um mundo completamente diferente. Eu conhecia a Jamaica e as Bahamas, e já havia ido à Europa algumas vezes, mas nunca tinha estado tão longe de casa. Senti a estraneidade de Nairobi, ou melhor, minha própria condição de estrangeira em relação à cidade. De imediato, já mesmo nas primeiras luzes da manhã. Foi uma sensação que passei a amar.
à medida que viajei com mais frequência. Essa maneira como um novo lugar se revela instantaneamente e sem fingimentos. O ar tem um peso diferente do que de costume. Carrega odores que não conseguimos identificar. Um leve aroma de fumaça de lenha, ou diesel talvez, ou a doçura de algo que florescesse nas árvores. O mesmo sol nasce, mas parece um pouco diferente do que conhecemos. A meia-irmã de Barak, Alma, nos buscou no aeroporto e nos recebeu calorosamente. Os dois haviam se encontrado poucas vezes ao longo da vida. A primeira vez tinha sido 6 anos antes, quando Alma visitou Chicago, mas tinham um vínculo estreito. Alma, um ano mais velha que Barak. A mãe dela, Grace Kezia, estava grávida de Alma quando Barack Obama, pai, deixou Nairobi para estudar no Havaí, em 1959. Eles já tinham um filho, Abongo, que na época era bem pequeno. Depois que Barack pai voltou para o Quênia em meados de 1960, ele e Kezia tiveram mais 2 filhos juntos. Alma tinha pele de ébano e dentes brancos e cintilantes, e falava com um forte sotaque britânico. Seu sorriso era enorme e reconfortante. Cheguei ao Quênia tão cansada que mal conseguia conversar, mas percorrendo a cidade no banco de trás do Fusca de Alma, uma lata velha, notei como a rapidez do sorriso dela era igual à de Barack, como a curva da cabeça dela também parecia com a dele. Alma também claramente herdara a inteligência da família. Fora criada no Quênia e voltava para lá com frequência, mas cursara uma faculdade na Alemanha e ainda morava lá, estudando para um PhD. Era fluente em inglês, alemão, Swahili e Luo, a língua oficial de sua família. Assim como nós, ela estava apenas de visita. Alma tomou providências para que eu e Barack ficássemos no apartamento vazio de um amigo, um espaço espartano, de quarto único, em um indistinguível prédio de blocos de concreto que fora pintado de rosa vivo. Nos primeiros 2 dias, estávamos tão grogues, devido ao jet lag, que a sensação era de que nós movíamos na metade da velocidade normal, ou talvez fosse apenas o ritmo de Nairobi, que seguia uma lógica inteiramente diferente da de Chicago. Suas ruas e rotatórias de mão inglesa entupidas de uma mistura de pedestres, ciclistas, carros e matatos. Os informais e cambaleantes micro-ônibus que podiam ser vistos por toda parte, pintados de cores vivas, com murais e homenagens a Deus, os tetos repletos de bagagem amarradas, tão superlotados que os passageiros às vezes eram arrastados, agarrando-se precariamente do lado de fora. Eu estava na África. Era inebriante, extenuante e totalmente novo para mim. O Fusca azul celeste de Alma era tão velho que às vezes precisava ser empurrado para o motor pegar. Sem pensar muito, eu tinha comprado um par de tênis brancos para usar na viagem, e em menos de um dia depois de tanto empurrar o calhambeque, eles ficaram marrom avermelhados, manchados com a poeira de Nairobi. Como já havia estado em Nairobi uma vez antes, Barack sentia-se mais em casa do que eu. Eu me movia sem jeito como um turista, ciente de que não pertencíamos àquele lugar, mesmo tendo a pele negra. Às vezes, as pessoas nos encaravam na rua. Claro que eu não esperava me adequar completamente, mas acho que cheguei lá ingenuamente, acreditando que sentiria uma conexão visceral com o continente, que cresci imaginando ser uma espécie de pátria mítica, como se ir até lá me outorgasse alguma sensação de completude. Mas a África, claro está, não nos devia nada. É curioso constatar a indecisa sensação de estar entre 2 extremos, sendo um afro-americano na África. Isso gerou em mim uma tristeza difícil de explicar, uma sensação de ser desenraizada em ambas as terras. Dias depois, eu ainda estava me sentindo deslocada, e ambos sofríamos com dor de garganta. Barack e eu brigamos. Não lembro exatamente a razão. A despeito de cada pequeno deslumbramento que sentíamos no Quênia, também estávamos cansados, o que nos levava a criar casos sobre coisinhas insignificantes, discussões que por um motivo qualquer resultavam em um ataque de fúria.
Estou tão irritada com Barak, escrevi no meu diário. Acho que não temos nada em comum. Meus pensamentos pararam por aí, para dar ideia do tamanho da minha frustração. Fiz um longo e enfático rasgo no resto da página. Como qualquer casal, mais ou menos recente, estávamos aprendendo a brigar. Nós brigávamos com frequência, e quando acontecia, normalmente era por besteira, uma série de irritações e aborrecimentos reprimidos que vinham à tona, em geral, quando um de nós ou ambos estava muito cansado ou estressado, mas brigávamos. E para o bem ou para o mal, costumo gritar quando estou com raiva. Quando algo me deixa nervosa, a sensação pode ser intensamente física, uma espécie de bola de fogo subindo pela minha espinha e explodindo com uma tanta força que às vezes mais tarde não me lembro do que disse no momento. Barak, por sua vez, tende a permanecer calmo e racional, e suas palavras vêm uma cascata eloquente e, portanto, irritante. Levamos tempo, anos, para entender que é assim que cada um de nós é construído, que somos individualmente a soma total de nossos respectivos códigos genéticos e também de tudo que foi incutido em nós por nossos pais e os seus pais antes deles. Com o tempo, descobrimos como expressar e superar nossas irritações e ocasionais manifestações de raiva. Hoje em dia, quando brigamos, é muito menos dramático, muitas vezes mais eficiente e sempre tendo em vista o nosso amor um pelo outro, não importa o quanto ainda estejamos tensos. Acordamos na manhã seguinte em Nairobi com o céu azul e a energia renovada, menos atordoados pelo jet lag e com a sensação de que tínhamos voltado a ser as versões felizes e habituais de nós mesmos. Encontramos Alma numa estação ferroviária, no centro da cidade, e embarcamos em um trem de passageiros com janelas de ripa, rumo ao oeste, saindo da cidade em direção ao lar ancestral da família Obama. Sentada junta a uma janela, numa cabine lotada de quenianos, alguns dos quais viajando com galinhas vivas dentro de cestos, outros com móveis pesados que haviam comprado na cidade. Fiquei novamente perplexa ao perceber o quanto a minha vida de garota de Chicago e advogada com mesa própria na firma chique, de repente se transformara com aquele homem sentado ao meu lado, aparecera em meu escritório um dia, com seu nome esquisito e seu sorriso quixotesco. E brilhantemente virou tudo de cabeça para baixo. Sentei-me colada à janela, enquanto a extensa comunidade de Kibera, a maior favela urbana da África, passava zunindo, mostrando seus barracos baixos com telhados de zinco conjugado, suas ruas lamacentas e esgoto a céu aberto, e uma espécie de pobreza que eu nunca tinha visto nem seria capaz de imaginar. A viagem de trem durou várias horas. Barak, por fim, abriu um livro, mas eu continuei olhando fixo pela janela enquanto as favelas de Nairobi davam lugar a campos verdejantes, feitos joias, e um trem tremulava para o norte até a cidade de Kisumu, onde Alma, Barak e eu desembarcamos no exorbitante calor equatorial e entramos em um matatu para uma última e sacolejante jornada em meio aos milharais até a aldeia da avó deles. Kogelo. Nunca vou me esquecer do barro vermelho vivo naquela parte do Quênia. A terra tão intensa que parecia quase primordial. A forma como a poeira cobria a pele e o cabelo escuros das crianças que nos saudavam aos gritos da margem da estrada. Eu me lembro de estar suada e com sede enquanto percorríamos a pé o último trecho até o povoado da avó de Barak, até a casa de concreto bem conservada, onde ela morava fazia anos, cultivando uma horta adjacente e cuidando de várias vacas. Vovó Sara, eles a chamavam. Vovó Sara, eles a chamavam. Era uma senhora baixinha e de corpo largo, com os olhos sábios e um sorriso encarquilhado. Não falava inglês, apenas Lu,
e expressou sua alegria por termos viajado de tão longe para vê-la. A seu lado, me senti muito alta. Ela me escrutinou como uma curiosidade inusitada e confusa, como se estivesse tentando identificar de onde eu vinha e como exatamente tinha ido parar diante de sua porta. Uma de suas primeiras perguntas para mim foi: qual dos dois era branco? Seu pai ou sua mãe? Eu ri e expliquei, com a ajuda de Alma, que era completamente negra, basicamente o mais negra possível nos Estados Unidos. A avó Sarah achou engraçado. Parecia achar tudo engraçado, provocando Barack por não ser capaz de falar sua língua. Fiquei espantada com seu sorriso fácil. Quando a noite caiu, ela matou uma galinha e preparou um ensopado, que serviu com um mingau de fubá chamado ugali. O tempo todo, vizinhos e parentes apareciam para cumprimentar os Obamas mais jovens e nos parabenizar pelo noivado. Devorei com gratidão a comida, enquanto o sol baixava e a noite caía sobre a aldeia, que não tinha eletricidade, deixando um borrifo brilhante de estrelas no céu. Estar naquele lugar parecia um pequeno milagre. Dividi um quarto rudimentar com Barack, ouvindo o som estéril do cricrilar dos grilos, nos milharais ao nosso redor, o farfalhar de animais que não conseguíamos ver. Lembro-me de me sentir deslumbrada com a amplidão da terra e do céu ao meu redor, e ao mesmo tempo aconchegada e protegida dentro daquele minúsculo lar. Eu tinha um novo emprego e um noivo. Minha família havia sido ampliada. Agora contava até com uma avó queniana que me aprovava. Era verdade, eu tinha escapado de meu mundo e, por enquanto, tudo estava bem.